Seja bem-vindo ao canal destinado à evangelização espírita infantil, com sugestão de aulas, atividades, brincadeiras, peças de teatro. Já aproveita e se inscreve. O tema de hoje, né, sugestão de aula, é para a gente falar sobre o Eurípides Barçanufo. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é cerca de 50 minutos. Nosso cronograma da aula, a gente tem o primeiro momento, que é uma oração com todas as crianças. No segundo momento, o evangelizador comenta com as crianças que Jesus conta com a ajuda de vários espíritos dedicados para trazer o progresso para a humanidade, em várias áreas. Vários foram encarregados de trazer conhecimento e amor, entre eles Isaac Newton, Albert Einstein, Carl Friedrich Gauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, entre outros. Jesus tem muitos amigos em todas as partes. E hoje a gente vai conhecer um desses amigos, que é exatamente o Eurípides Barçanufo. E a gente vai contar a história para as crianças, um pouco, né, da história da vida dele. Então a gente reúne todas as crianças, né, pede para sentar em círculo e a gente começa a história. Essa é a história de um menino muito inteligente que viveu há muitos anos atrás no Brasil, na época em que os escravos ainda não tinham ganhado a liberdade pela lei da princesa Isabel, em uma cidade tão pequena no interior de Minas Gerais chamada Sacramento, numa época em que a religião católica era quase a única religião do país. Esse menino nasceu em 1880 e era o terceiro filho de 15 irmãos. Que família grande, né? E aqui a gente tem as fotos, né, da cidade, né, e da casa onde eles moravam na época. Seu pai era o senhor Modico, um senhor muito honesto que trabalhava como balconista. Sua mãe, Dona Meca, era dona de casa e tinha problemas graves de saúde. Tinha desmaios inexplicáveis. Ainda bem pequena, a família mudou-se para perto da estação ferroviária. E como não havia escola por perto, Eurípides estudava com seu próprio pai e durante o dia ajudava na casa comercial, guardando os animais e carregando as malas dos viajantes que passavam pela estação. Guardava as moedas, né, que ele ganhava dessas pessoas por ajudar e depois entregava para a mãe para ajudar em casa. Aos 9 anos, foi para a escola. Era ótimo aluno, muito dedicado, ajudava os professores e foi chamado para ser monitor de classe, ajudando os colegas. Temos aqui, né, fotos do pai e da mãe de Eurípides. E em casa ele ensinava os irmãos. Com 12 anos, fundou o Grêmio com peças muito interessantes. Quando ele tinha 18 anos, um médico hospedou-se na sua casa. E, como esse médico tinha muitos livros, Eurípides logo se interessou em ler e aprender sobre medicina. Tempo depois, chegou na cidade de Sacramento um homem que estudava homeopatia, e Eurípides, é claro, também buscou aprofundar seus conhecimentos nessa área, principalmente pensando em como poderia curar sua mãe, mas também atendia as pessoas que o procuravam na farmácia que ele fundou, com apenas 18 anos. Entre 21 e 22 anos, ele fundou um grêmio para as crianças aprenderem música e teatro. Nessa mesma época, tornou-se vereador da cidade e também lançou o jornal Gazeta de Sacramento. E mais tarde, depois de tornar-se espírita, construiu o Liceu Sacramentano, uma escola muito diferente de tudo que existia na época aqui no Brasil. Ele ensinava diversas línguas, astronomia, zoologia, botânica, tudo em contato com a natureza. Ele exerceu a vereança, né? Foi vereador por 2 mandatos e durante 6 anos beneficiou a população de sua cidade com luz, bondes elétricos, água encanada e cemitério público. A gente tem aqui uma foto, né, do liceu. Ele e sua família eram católicos, como todo mundo no Brasil naquela época. E ele lia bastante a Bíblia, mas ele não conseguia compreender uma frase do Sermão da Montanha que dizia: Felizes os que sofrem e choram, porque serão consolados. Ele conhecia tantas pessoas que morreram sem consolo e sem cuidados adequados.
Isso deixava Eurípides inquieto e pensativo, até que um dia seu tio, Senhor Mariano, deu a Eurípides o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Um livro espírita que trouxe novos esclarecimentos para aquele coração tão bondoso. E depois o tio convidou Eurípides para assistir uma palestra na casa espírita que ele tinha fundado numa fazenda perto de Sacramento. Eurípides foi, e para sua surpresa, o tema da palestra era justamente o Sermão da Montanha. Desse dia em diante, tudo mudou na vida de Eurípides. E aqui a gente tem uma foto, né, do Mariano, do tio Senhor. Eurípides, munido de documentos pertencentes à Irmandade, foi à igreja matriz ver o padre Maia. Devolveu-lhe a papelada e, com bondade, disse que não mais poderia continuar na instituição, pois havia abraçado a verdade do Espiritismo. Eurípides, embora atacado pelos padres e ridicularizado pelos beatos de Sacramento, não escondia sua nova religião. Uma vez por semana, no largo da praça, pregava a doutrina espírita ao povo, mesmo em noites de chuva. Ia a pé sozinho. Primeiramente, abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e lia um trecho. À medida em que a emoção aumentava sob o influxo de São Vicente de Paula ou Santo Agostinho. Ao fim de algumas semanas, a maioria dos moradores já esperava suas pregações. Em 27 de janeiro de 1905, em sua residência, fundou um centro espírita que tomou o nome de Grupo Espírita Esperança e Caridade. O trabalho mediúnico de Eurípides tomava proporções imensas. Ele alimentava-se pouco, 2 ovos crus pela manhã e no almoço frutas e empadinhas especiais que sua irmã Mariquinha lhe preparava. E dormia de 4 a 5 horas por noite. Sono, aliás, constantemente interrompido por pessoas que pediam remédio ou que as acompanhasse para fazer um parto ou uma cirurgia mediúnica urgente. Em verdade, nem de madrugada ele tinha descanso. Então, aqui uma foto, né, da farmácia espírita. É evidente que, com um método educacional tão avançado, o Colégio Allan Kardec, o antigo Liceu Sacramentano, logo se tornou respeitado, não obstante seu jovem diretor ser espírita. Sua fama espalhou-se e começou então a receber alunos de outras cidades, Uberaba, Franca, Ribeirão Preto. Eurípides, na condição de instrumento de espíritos de elevada hierarquia, curava inclusive moléstias que eram na época um desafio à medicina, tais como a lepra e a não menos temível tuberculose, que dizimava anualmente milhares e milhares de vidas em todo o nosso país. Essas curas levaram seu nome além das fronteiras, e Sacramento, cidade humilde, tornou-se famosa. Chegavam diariamente centenas de enfermos, a maioria sem recursos e trazidas em velhas carroças puxadas por bois ou no lombo das bestas de carga. Com o crescente aumento da população flutuante, os poucos hotéis superlotados, as famílias condoídas abriram as portas de sua residência para abrigar doentes. Eurípides Barçanufo possuía todas as faculdades mediúnicas descritas por Kardec no Livro dos Médiuns. Há vários relatos relacionados de desdobramento e bicorporeidade para ajudar partos e acompanhar pessoas doentes. Eurípides desencarnou em 1º de novembro de 1918 e aqui a gente tem uma vista, né, da fachada do colégio, uma vista recente da fachada do colégio. Então, depois de contar um pouco da história, né, de Eurípides para crianças, inclusive aqui tem uma sugestão para o evangelizador pesquisar sobre esses relatos, né? Tem relatos de parto, que ele estava dando aula, né? E se despreendeu, né, do corpo e foi ajudar a moça, né, a ter a criança. Então tem relatos às vezes que compensam, né, para enriquecer a aula. Então, depois dessa explicação sobre a história de Eurípides, a gente vai para a nossa atividade prática, que hoje é uma sugestão de jogo da memória, com personalidades espíritas que contribuíram muito para a obra de Jesus. Então a gente traz ali, né, a Meimei, Chico Xavier, Divaldo Franco, Eurípides, Bezerra de Menezes, Allan Kardec. E a gente traz aqui uma sugestão para os evangelizadores prepararem também pares, né, de rostos de meninos e meninas para representar os alunos da evangelização, que poderão também, um dia, né,
contribuir muito para a obra de Jesus. Então, no momento da atividade, o evangelizador coloca o nome de cada criança nesse par de rostos, né? Então tem a criança João, a criança Maria, a gente coloca, né, no cantinho ali, ou até no meio do rosto, Maria e João, para ilustrar essas crianças da evangelização. Aí viram, né, as cartas é, e embaralham, né, para começar o jogo da memória. Um pouquinho, né, para vocês de como foi o nosso jogo da memória com as crianças do dia, né? Ali as cartas viradas, as crianças tentando descobrir os pares, né? Para ver quem descobria mais é, as personalidades, né? E a foto de baixo, né? O momento ali em que a gente está contando a história, né? Um pouquinho da história de Eurípides para as crianças. E no último momento, a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças e a gente pede para organizar a sala, voltar as cadeiras para o lugar, deixar tudo como estava antes. É isso, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa sugestão e que aproveitem, né, esse momento de evangelização para contar para as crianças um pouquinho também dessas personalidades famosas, né, no cristianismo e no espiritismo. Fiquem com Deus, até a próxima e uma boa evangelização para todos nós.